boa tarde, boa noite, meus queridos amigos head coaches da NFL PB League. Como é que vocês estão? Espero que esse vídeo encontre cada um de vocês e suas respectivas famílias muito bem. Seguimos com o nosso game favorito aí do Fantasy Football. NFL segue a todo vapor também. Já entramos ali o que podemos chamar de reta final da temporada regular, muita briga intensa aí por playoffs, algumas situações já definidas, né? Tem sido semanas bem corridas, cansativas do lado de cá, mas seguimos nos esforçando para entregar o nosso conteúdo semanal religiosamente para apimentar aí a nossa disputa e gerar as polêmicas que tem gerado. Então, meus queridos, vamos começar, né, mais uma edição do nosso querido Power Ranking da NFL PB League semana 10. Simbora, né? Vamos começar na 16ª posição. E o que é que eu tenho a dizer, né? O tempo é o senhor da razão. Este Power Ranking ele foi duramente criticado pelo commissioner e head coach do Campina Grande 13ers na semana passada. Ganhou de mim, só que já tinha subido nesse ranking sem mesmo conquistar a sua primeira vitória. E aí ele argumentou que teria uma projeção melhor de futuro, uma força momentânea maior do que a do Giants Borborema. E aí o que é que acontece na semana seguinte? Esta semana que estamos comentando aqui no Power Rank, Giants Borborema ganha fazendo mais de 100 pontos e sem precisar de Christian McCaffrey. E o Campina Grande 13ers faz seus 30 e poucos pontos, sendo disparado a pior atuação de uma equipe na temporada. Então, somando isso, a vitória do último colocado, infelizmente, não restou outra opção a trazer o Campina Grande 13ers de volta para a lanterna deste Power Rank. Eu acho que inquestionável. Eu sei que eu vou ouvir reclamação, vou ouvir contestação, mas não tem como, né? É um movimento natural e vamos ver aí a equipe já sem perspectivas, né, de playoffs. Vai lutar pela honra aí nessas últimas semanas e, como o próprio head coach falou em outras oportunidades, tentar atrapalhar a vida de outros competidores aí que possam ter algumas pretensões a mais ainda essa temporada. Vamos ver. 15ª posição, Souza Dinosaurs, subindo uma posição em relação ao ranking da semana passada. Só foi Kennedy, por a gente estar comentando lá no grupo, dar uma verificada, né, no Power Ranking, ele que publicamente admitiu que não estava mais acompanhando muita temporada de Fantasy, e bastou ele ser chamado a atenção ali no grupo e dar uma olhada como estava no Power Ranking e verificar, constatar que estava na lanterna do Power Ranking, atrás do Campina Grande 13ers, para ele acordar e simplesmente decidir, né, fazer com que seu time tivesse uma excelente atuação, conquistando a sua terceira vitória. Não é uma, não é duas, são 3 vitórias do Souza Dinosaurs. Então, assim, não tem como, né, manter o Souza Dinosaurs na última posição, né? Eu acho que isso também deve ser claro para todo mundo, ou quase todo mundo, né? E assim, falando diretamente ao head coach Kennedy, eu só acho uma pena pelo fato do time não ter tido mais resiliência, cara. Porque se o Souza Dinosaurs não abdicasse tão cedo da competição, apesar das decepções, né, com algumas apostas e com algumas situações de draft, se não tivesse abdicado tão cedo de competir, o Souza Dinosaurs poderia hoje estar brigando por uma vaga nos playoffs, com 1 ou 2 vitórias a mais, aí estaria na briga. Então, só tenho a lamentar, né? Realmente seria mais um grande time aí na briga, no jogo, e muito por conta dessa razão também, né, de ter meio que entregue os pontos tão cedo. Eu também não posso, né, não avançar tanto Souza Dinosaurs assim, né? Mas se continuar conquistando aí
vitórias que ninguém mais espera, né? Assim, se resolver ser competitivo nessa reta final do campeonato, pela honra também, uma subida nesse Power Ranking é um movimento natural, né? Mas não tem como ignorar esse histórico que passou. 14ª posição, Tampa Bay Buccaneers, perdendo uma posição em relação ao ranking da semana passada. Essa temporada a sorte não esteve ao lado, né, do head coach Rodrigo Rive. Teve lesões com jogadores importantes. Buck Irving é a ausência mais notável, mas se eu não me engano, Mike Evans também é atleta do Tampa Bay Buccaneers e também, né, desfalcou a equipe. Mesmo assim, a equipe manteve um desempenho bem regular na temporada, mas não teve sorte nos confrontos. Então, a temporada do Tampa Bay Buccaneers acaba se complicando um pouco, né? Mas ainda há chance matemática de playoffs e vai ter que fazer uma sequência insana aí nos próximos jogos. 13ª posição, Giants Borborema, subindo uma posição em relação ao ranking da semana passada. Finalmente deu um sinal de respiro a equipe de Clemar. É verdade que em outras semanas não teve sorte, apesar de um desempenho ok, não teve sorte em alguns confrontos. E também sei demais o que é isso, me solidarizo ao head coach Clemar. Mas essa semana, curiosamente, não precisou de Christian McCaffrey para ultrapassar 100 pontos e bater o seu adversário. Então, sua excelente dupla de wide receiver, formada por Chris Olave e Emeka Egbuka, resolveu a parada. Os Giants estão vivos ainda, tá? Os Giants estão vivos, tem talento aí para disputar uma vaguinha de playoffs com toda a certeza. 12ª posição, mantendo a posição em relação à semana passada, Terrible Towers Tyrants, do meu amigo head coach Matheus Pedrosa. Gibbs fez mais de 35 pontos e, pasmem, não foi suficiente para a equipe do Triple T sair com a vitória, porque simplesmente enfrentaram a equipe que tinha Jonathan Taylor, que fez simplesmente mais de 10 pontos a mais de fantasy. Então, realmente não levou sorte também no confronto dessa semana. O Terrible Towers Tyrants fez uma semana digna, fez quase 90 pontos, fez uma semana boa até, mas mais uma equipe que não levou sorte no confronto dessa vez. Segue vivíssima para os playoffs, mas precisa de uma resposta imediata. 11ª colocação, JP Cowboys. Perdemos mais uma. Descemos 2 posições, de 9º para 11º, do ranking da semana passada para esse ranking. E eu não sei mais o que fazer. O time entrega desempenho, mas o adversário vem e entrega mais. 4ª melhor pontuação, sendo o time que mais levou pontos de seus adversários. Isso diz uma coisa: estamos entregando produtividade. Estamos fazendo a nossa parte, mas a sorte não tem andado ao nosso lado também nos confrontos. Essa semana mesmo jogamos com 2 a menos por causa das byes. Ultrapassamos a barreira dos 80 pontos, mas nosso adversário foi muito bem. Só que outras 7 equipes eu poderia ter enfrentado e saído com a vitória. Mas eu não enfrentei nenhuma dessas 7 equipes. E essa mesma equipe que eu enfrentei essa semana foi muito mal na semana passada. Então, quando a coisa não é para acontecer, a gente não tem muito o que fazer. Seguimos lutando, seguimos na luta para se recuperar. E vamos brigar até quando der. Temos condições e vamos para cima. 10ª colocação, abrindo o top 10. Temos o João Pessoa Gostes, descendo 2 posições em relação ao ranking da semana passada. O time do José de Gleison tem a 4ª derrota consecutiva. Dessa vez jogou bem, só que enfrentou o time mais quente do momento, que é o Paraíba Black Wolves, atual detentor do cinturão. London segue numa temporada fantástica pela equipe dos Gostes, mas seria necessário uma atuação acima da média da maioria dos seus jogadores, o que não aconteceu. A equipe também está numa situação preocupante. E vamos ver aí como é que vai ser a sequência da temporada dos Fantasmas.
Nona colocação, nós temos o João Pessoa Firebolt subindo 2 posições em relação ao ranking da semana passada, tá? É um time guerreiro que não se entrega, teve problemas com lesões. Aaron Jones se machucou, já voltou. Merrill Hampton ainda tá na injury reserve. Então, cara, esse time enfrentou um bom adversário numa semana ruim, aproveitou e saiu com a vitória e se credencia de vez na luta por playoffs, né? O bom head coach Walter Alves, gago para os mais íntimos, se credencia mais uma vez, mesmo com todas as dificuldades na disputa pelos playoffs. Vamos ver esse time aí, hein? Vai dar pano para manga. 8ª posição, Steel Eaters subindo 2 posições em relação ao ranking da semana passada. Esse time, olha, já vem destacando, viu? De outras semanas. Tá subindo na hora certa, 3ª vitória consecutiva para os bruxos, né? Dessa vez nem precisaram suar muito para vencer, né? Então fizeram o básico o suficiente, aquele feijão com arroz novamente, saíram com a vitória. E a equipe de Danilo segue a escalada no momento mais crucial da temporada. Está de parabéns aí pelo trabalho nessa reta final. 7ª colocação, nós temos o JP Thunderstrucks descendo apenas uma colocação em relação à semana passada. Tá, Otávio? Apesar da derrota, do desempenho abaixo dos 70 pontos do Thunder, o Thunder está descendo uma posição em relação ao ranking da semana passada. Apenas. Porque eu li hoje, né, que o Thunder, quando perde, despenca. Mas não, o Thunder caiu uma posição de forma justa em relação ao ranking da semana passada, né? Os jogadores do Thunder essa semana variaram entre os extremos, né? Tivemos atuações muito boas por alguns, no caso, notadamente, Jared Goff e Dalton Schultz. Por outro, tivemos outros jogadores que foram muito mal. E aí, essencialmente, tenho que citar o DJ Moore, que zerou. Eu acho que essa história aí do commissioner, né, de cabeça quente e coração frio, literalmente entrou na mente do head coach Otávio, que dessa vez escalou DJ Moore e o atleta não correspondeu. Não que fosse adiantar muita coisa e substituir pelo reserva, né? Iria ter um desempenho bem similar. Mas fica aí registrada a curiosidade. Vamos ver como vai ser a sequência aí do Thunder. 6ª posição, nós temos o JP Galo Hawks descendo uma posição em relação ao ranking da semana passada. Acho que foi a primeira partida preocupante que eu vi do head coach Fabrício, tá? Tirando Devonta Smith, todos os outros jogadores estavam irreconhecíveis nessa equipe que ainda assim acho uma das mais organizadas aí da liga e certamente se não fosse por esse desempenho abaixo da média, o que não é normal para a equipe de Fabrício essa temporada, estaria bem melhor ranqueada. Mas apesar da semana preocupante, eu ainda não ligo o sinal de alerta aqui. A equipe está bem confortável ainda no cenário de playoffs. A equipe do Thunder também, que eu acabei de citar na 7ª posição, vem num cenário bem confortável também na luta por playoffs. Então, vamos ver aí se haverá alterações nesse sentido. 5ª colocação, abrindo o top 5, nós temos o São Pedro Steelers descendo uma posição, em relação ao ranking da semana passada. Foi uma semana abaixo da crítica para a equipe do head coach Rafael, né? Ele fez até um bom trabalho com defesa e kicker, né? Foram bem demais. Porém, com exceção de Ashton Jeanty, ninguém mais da equipe colaborou. Então foi uma semana bem ruim mesmo dos Steelers, mas eu acho que tudo deve ficar bem aqui na sequência da temporada. É uma equipe forte. E, bem, não preciso mais repetir, a posição dessa equipe no Sleeper, nesse Power Rank, já fala por si só. 4ª posição, nós temos o Paraíba Squares subindo 3 posições em relação ao ranking da semana passada. É a equipe que mais subiu posição nesse Power Ranking, né, nessa semana, 3 posições, como eu falei. Só que enfrentou nenhum bicho papão, pelo contrário, né? Fez apenas 70,6 pontos essa semana, mas foi quase o dobro do seu adversário. Daí vocês tiram, né, em que nenhum momento a equipe do head coach Gustavo Lucena foi ameaçado.
mas ele não tem nada a ver com isso, fez a parte dele, saiu com a vitória numa semana em que seus adversários diretos sofreram derrotas. Então, por isso aí, uma boa escalada da equipe do Squares, que segue firme aí, visando playoffs. E aí, cara, a equipe do homem chegou lá, segurem, viu? Então, essa equipe do Squares promete. Vamos ver. Vamos chegando aqui ao nosso pódio, né? Terceira posição, Big Middle Roosters, sem alteração em relação à semana passada. Recuperou-se da semana decepcionante. Lógico, né? Me enfrentou. Obviamente, seus jogadores retomariam a melhor forma, né? E, assim, demonstrou ainda ser uma das grandes forças da temporada, né? Então, boa semana aí do Big Middle Roosters. Não deu sopa pro azar e garantiu sua vitória. Segunda posição, medalha de prata, mantenho o Bessa Nationals. Ultrapassou 100 pontos com Garrett Wilson zerado. Garrett Wilson que se machucou nessa semana. E um jogo ruim de Aaron Rodgers, que não chegou à marca de 10 pontos. Então, uma equipe mesmo assim consegue ultrapassar 100 pontos de fantasy. Só ressalta a força que essa equipe do head coach Fernando possui, né? Bessa segue muito bem, obrigado, tranquilaço, visando aí as melhores e maiores seeds para dos playoffs, né? Então, assim, só não é primeiro colocado porque no primeiro lugar não tem como não manter o Paraíba Black Wolves do head coach Elder, cujo nickname Elder Boquinha. Enfim, é uma equipe que vem arrebentando, fez a maior pontuação da semana, 132 pontos e meio, com Javonte Williams e Sid Lamb, 2 titulares de bye. Meu amigo, e assim, de quebra ainda detém o cinturão atualmente na NFLPB League. É a equipe do momento, é a equipe mais quente e merecidamente ocupa a primeira colocação deste Power Ranking. Parabéns ao belíssimo trabalho do amigo Elder e parabéns aos Lobos. Meus amigos, é isso. Ficamos por aqui. Mais uma semana entrando para conta. Vamos chegando aí na semana 11. E espero que todos, né, passem bem essa semana. Um grande abraço, né, em todo mundo. Que venha uma semana de muitas alegrias, de muita paz e de muita NFL aí pra gente curtir. Beleza, meus amigos? Mais uma vez, um grande abraço. Se Deus quiser, semana que vem estaremos juntos novamente. Valeu!